Ter um vetor muito bem preparado para o corte ou gravação pode fazer uma grande diferença no tempo de execução do trabalho. Neste vídeo mostrarei duas dicas de como fazer isso de forma prática e eficiente. Então, para essa primeira situação, eu tenho um chaveiro que eu quero criar ele em grande quantidade. Então, eu estarei utilizando uma chapa com a dimensão de 500 mm de comprimento por 400 de largura. Estarei fazendo o posicionamento dela com relação ao chaveiro, alinhando pela parte superior e pelo lado esquerdo. E agora eu vou distribuir o chaveiro aqui, a geometria do chaveiro, ao longo da chapa aqui no eixo X. Então, selecionando o chaveiro, eu sei que eu tenho a medida aqui de 40 mm de largura. Eu costumo sempre criar a distribuição dando 1 milímetro de folga ali na geometria. Então aqui eu vou aplicar 41 no eixo X e 11 cópias de aplicar. Então vejo que eles foram distribuídos aqui de forma linear e sobrou um pedacinho aqui da chapa. Nessa situação aqui eu poderia apenas fazer replicar eles para o lado de baixo até que preenchesse toda a chapa. Mas será que eu não posso otimizar esse plano de corte? Eu acredito que sim. Vamos fazer uma simulação. Selecionar os dois primeiros chaveiros e a chapa, fazer uma cópia deles e puxar aqui para o lado. Agora, para esse segundo chaveiro, devido a essa geometria em forma de gota, isso aqui me favorece um giro aqui de 180 graus no segundo chaveiro, na segunda geometria, e aproximar ela um pouco aqui da primeira. Esse pouquinho que eu aproximei aqui talvez seja suficiente para ganhar mais algum chaveiro ali durante a distribuição, né? Então eu vou fazer essa simulação. Selecionando toda a geometria aqui, né, a geometria dos dois chaveiros, ele tem essa medida aqui, ó, de 77,609. Farei uma cópia dela, aplicarei aqui. E o número de cópias eu vou diminuir para 6, porque agora eu vou estar duplicando em duplas, né, a geometria. E vou aplicar o comando. Reparem que a primeira distribuição aqui, ele ficou com uma folga diferente do que nós tínhamos ali. Então eu vou dar um Ctrl Z e vou diminuir aqui o valor em 2 milímetros e aplicar novamente. Agora sim ele ficou bem, né, mais próximo. Agora vamos fazer um comparativo. Na primeira distribuição, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peças. Agora dessa forma, será que é mais eficiente? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então o simples fato de eu fazer um giro, uma rotação de 180 graus aqui na geometria do chaveiro, favoreceu com que eu ganhasse um pouco mais de espaço e em apenas uma fileira aqui eu ganhei um chaveiro a mais aqui, né, para a produção. Então eu otimizei o corte. Aqui eu poderia fazer, né, então a distribuição para o lado de baixo em x0. Como ele tem, vou pegar aqui, ó, fazer a cópia do valor dele, colocar para cá, com mais 1. No caso aqui tem que ser negativo, porque vai para baixo, né? E fazer aqui 8 cópias. Na verdade foram muitas cópias, né? As 3 últimas carreiras aqui eu tenho que eliminar. Então nesse caso aqui em específico, fazendo apenas esse arranjo aí, girando o segundo chaveiro a 180 graus, eu estarei ganhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaveiros por chapa. E ainda tenho uma geometria aqui que ficou vaga. Talvez se eu pegar esse chaveiro aqui e fazer uma cópia dele, eu poderia estar posicionando, né, dessa forma, entre um e outro aqui, para também ganhar um pouco mais de espaço. Ou ainda fazer um giro de 90 graus, dessa forma aqui, ó, e fazer a distribuição dele ali também para ter o melhor aproveitamento, né, o aproveitamento máximo da chapa. Então, como viram, né, um simples ajuste ali na posição da geometria favorece o melhor aproveitamento da chapa.
Agora no segundo caso, eu tenho uma caixa quadrada aqui com tampa de encaixe. Repare que as geometrias estão devidamente ali alinhadas para a execução do corte, com uma pequena folga entre elas. Mas a gente pode estar otimizando isso aqui também de uma forma a acelerar muito o corte dessa peça. Farei uma cópia aqui. Essa parte que seria a parte de baixo da caixa, eu vou deletar essa geometria e essa, porque essas duas são as diferentes. Fazer a base para cá. Então imagine o seguinte, vou posicionar essa geometria bem próximo aqui. Exatamente dessa forma. Se eu afastar aqui, eu tenho, na hora que o laser executar o corte, ele terá que passar por essa geometria aqui da aba lateral, certo? E também uma geometria que é exatamente a mesma geometria da base. Então ele teria que vir aqui, ó, digamos que ele comece por cima, ele vem aqui para baixo, executa esse corte e depois ele sobe. Ele percorre exatamente o mesmo caminho duas vezes. Como que eu posso fazer para estar executando esse corte com uma melhor eficiência? Eu posso fazer o seguinte, criar uma linha de referência nesse ponto e outra nesse ponto e deletar essa linha aqui, ó, excluir essa linha, dessa forma. E agora eu vou selecionar a geometria e arrastar ela, mantendo a tecla Shift pressionada para não perder o alinhamento, até encostar ali na borda. Dessa forma, quando o laser executar o corte, ele executará apenas uma passada aqui, separando as duas peças. E o mesmo eu posso estar fazendo com as outras geometrias, né? Eu farei primeiro o posicionamento, o alinhamento dela aqui, tá? No caso dessa peça, ela tem exatamente a mesma largura da base. Mas essa outra, o ponto de encaixe é um pouquinho menor. Então, se você não fizer o alinhamento, pode ser que você posicione ela de forma errada. Então, se você não tem experiência, eu aconselho você fazer primeiro o alinhamento, depois você faça a geometria, cria as linhas ali de referência para executar o corte, e aí sim você reposiciona novamente. Aqui eu vou fazer um espelhamento para o lado de cima. Posiciono ela dessa forma. E aqui também faço o espelhamento para a direita. Posiciono aqui. E a mesma operação eu executo aqui com a geometria da tampa da caixa. Então, dessa forma, imagine, 4 geometrias aqui da base, nós estaremos economizando o tempo de corte, consequentemente 4 aqui da tampa também estaremos. Equivalente à base, na verdade, né? Uma geometria equivalente da base, tanto da tampa quanto da caixa, nós estaremos economizando tempo de corte. Tudo bem que aqui nós estaremos talvez perdendo um pouco de material, tá? Se eu selecionar aqui essa geometria disposta dessa forma, eu tenho aqui, arredondando, 310 milímetros, né, desculpa, 31 centímetros, por praticamente 21 centímetros. Calculando essa área, isso é equivalente a 0,0651 metros quadrados. Agora, fazendo o posicionamento dessa peça aqui, dessa forma, vejam que eu também tenho uma linha aqui comum, pegando a ferramenta excluir segmento virtual, clicando dentro de uma geometria, arrastando até encostar ali na borda. E dessa forma ela acaba apagando apenas uma geometria. Afastando aqui, ó, como podem ver, ele apagou desse lado aqui. Às vezes isso funciona, às vezes não. Caso não funcionasse, ele estaria cortando todas as duas linhas. Ficaria dessa forma. E poderia ser feito também selecionando a ferramenta forma, eu clicaria nessa geometria e faria a união dos nós aqui, ó. Ficaria também igual, né? Da mesma forma estaria funcionando. E aqui eu tenho uma área de 37 centímetros por 23.
que calculando isso daí vai dar equivalente a 0,851 metros quadrados. Se eu considerar um MDF cru para a execução desse trabalho, essa diferença de material representa apenas 20 centavos. Agora vamos fazer uma simulação do tempo de execução dessas duas peças para ver se é conveniente. Então eu vou copiar a primeira geometria aqui para o novo documento. Eu vou salvar como aqui. Em DXF como caixa 1. E agora eu pegarei essa outra geometria aqui, copiando lá para aquele documento. E vou salvar aqui como caixa 2. Agora eu vou abrir aqui o software K40 e fazer uma simulação do tempo de corte. Vamos abrir aqui o arquivo da primeira caixa, né, caixa 1. E aqui o tempo de corte, a velocidade de corte, desculpa, está setado aqui com 12 milímetros. Vamos manter isso aqui. Ele deu um tempo de 4 minutos e 47 segundos para a primeira opção. Agora vamos ver a segunda opção em que o vetor foi otimizado para corte. Olha só, tivemos uma redução de mais de 1 minuto no tempo de corte, ou seja, 3 minutos e 24 segundos apenas de corte. Então é uma otimização que para quem vai executar um trabalho aí de diversas peças, acaba sendo muito conveniente estar realizando, porque vai economizar muito tempo. Então nós temos duas opções distintas. No caso de caixas, né, não só caixas, qualquer tipo de peça que estaremos cortando com geometrias em comum, é interessante às vezes estar fazendo esse tipo de arranjo e eliminando as geometrias que são comuns para a execução do corte. E na outra opção aqui do chaveiro, que seria mais por uma questão de aproveitamento da chapa, né, fazendo o ajuste ali, o reposicionamento das geometrias. Espero que tenham gostado das dicas. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e entre para o nosso grupo de WhatsApp, onde todas as semanas estaremos compartilhando novos arquivos exclusivos e muitas dicas aí voltadas para o mercado de corte a laser. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um grande abraço a todos.